Louvado seja o Senhor, amém. Amém, irmãs, irmãos, estamos então dando continuidade a um estudo, né, da palavra de Deus, do livro Os Grandes Diamantes da Bíblia, né, que é esse livro aqui, e nós estamos vendo o capítulo 1, né, que tem como título As 6 Grandes Colunas do Ministério Neotestamentário. Hoje estamos já vendo o tópico 3, que tem como título Crescer em Vida para herdar o mundo, né, para reinar o mundo vindouro. Então, quero começar lendo com vocês o livro de Gálatas, capítulo 4. Bom, vamos fazer uma leitura e alguns comentários, né, desse capítulo 4 do livro de Gálatas. Amém? Então, os irmãos que têm Bíblia podem estar abrindo. Em Gálatas 4, versículo 1 fala assim: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto o mesmo que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores, até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos, ou a filiação. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Louvado seja Deus. E também a leitura bíblica, Hebreus 2:5, que fala, né, que pois não foi a anjos que Deus sujeitou o mundo que há de vir, acerca do qual estamos falando. Então, há uma relação ali entre essas duas porções sobre o tema de crescer em vida, né? Esse é o tópico que nós vamos estudar hoje, dando continuidade ao estudo da semana passada, que é negar a vida da alma, tomar a cruz e seguir ao Senhor. Então, dando mais um passo, né? Além de negar a vida da alma, há uma importância na nossa vida, né? É muito importante que nós venhamos entender essa questão de crescer em vida, né? Então, o propósito de crescer em vida, qual que é o propósito de um cristão crescer em vida? O propósito de um cristão crescer em vida, né, é que ele possa ser equipado para ele poder ter condições de poder reinar o mundo que há de vir. Por quê? Porque lá em Hebreus 2, versículo 5, fala que não foi a anjos que Deus sujeitou o mundo que há de vir, né, que é o reino, acerca do qual estamos falando. Então, não foi a anjos que Deus sujeitou o mundo que há de vir, mas é ao homem, é a igreja. É por isso que nós temos que nos equipar, crescer em vida, para poder reinar o mundo que há de vir. É claro, irmãos, né, irmãs, que nós carecemos de preparação para reinar, né, assim como uma criança, né, ela carece de qualquer capacitação para poder herdar uma herança paterna, né? Nós carecemos disso, né? Um cristão, ele aceita Jesus em seu coração e ele é um filho de Deus, ele é salvo, porém, né, ele ainda é menino espiritualmente. Então, seria muita imprudência ou negligência de um pai entregar as riquezas que ele tem, né, a um filho despreparado e incapacitado. Seria muito negligente se ele entregasse as riquezas para um filho, né, que está incapacitado, imaturo, ele dar para que ele administre essas riquezas, isso não vai dar certo. Então, Deus, ele preparou um reino, nós fomos criados com esse propósito de reinar com Cristo. Aliás, Deus, quando criou Adão e Eva, eles já foram criados para poder reinar sobre a terra. Mas por conta, né, do pecado que entrou no mundo, por conta da escolha errada que fizeram, né, a Eva e Adão, o pecado, a morte entrou no mundo, mas Deus, né, como fala aqui o texto de Gálatas 4, ele enviou o seu Filho para nos resgatar, para cumprir, né, a redenção, né, para nos redimir, nos libertar, irmãos, de todo tipo de servidão, escravidão, de pecado, de morte. Então, Deus tem um plano, né, e Deus, ele, dentro desse plano, né, ele incluiu cada um de nós. Esse plano é que a igreja
possa reinar no mundo vindouro. Nós vamos ter tempo aqui mais para frente, né, em outros estudos, de vermos mais detalhes sobre esse reino, que nós vamos um dia estar, embora hoje nós já possamos estar no reino espiritual de Deus, que é a vida da igreja também. Então, Santos, um filho, né, quando ele nasce, antes de tudo, ele precisa passar por um processo de, por exemplo, né, crescer, ir para a escola, adquirir conhecimento, se tornar um bom cidadão, se tornar um ser humano adequado, né, com bom caráter, atingir uma certa maioridade, para então ele poder ter seus direitos usufruídos e ser útil para a sociedade. Então, da mesma forma, um cristão, né, nós que aceitamos Jesus em nosso coração, precisamos passar por esse processo de crescimento espiritual, né, que inclui o quê? Adquirir conhecimento de Deus, conhecimento da palavra, exercitar o espírito, negar a vida da alma, né? E esses itens, né, que nos ajudam a atingir certa maturidade espiritual e alguns benefícios que nós ganhamos com isso, né? Louvado seja o Senhor. Então, né, da mesma forma, não fomos salvos pelo Senhor, mas embora o Senhor nos redime com seu sangue de todos os nossos pecados e o nosso velho homem foi à cruz com Cristo, nós temos uma necessidade de crescer. Nossa necessidade de crescer, é isso que o texto de Gálatas 4 mostra para nós. Ele mostra o seguinte, que não basta nascer de novo, mas é necessário, muito importante, que nós venhamos crescer, né, alcançar a maturidade, né, para dessa maneira, então, poder ser um herdeiro de Deus, herdar tudo aquilo que Ele tem nos prometido, né? Então, vamos entrar mais nesse assunto, né? Então, como Deus deseja o nosso crescimento, Ele nos colocou onde? Num lugar santo, né? Num lugar santo, um lugar separado, um lugar propício para o crescimento da vida do Senhor, e esse lugar é a vida da igreja, irmãos. A vida da igreja é um jardim de Deus, o melhor lugar para crescer em vida, né, onde Deus nos rega com a palavra, nos rega com o Espírito, e é nesse lugar que nós podemos crescer e amadurecer em vida, né, em vida de Deus, em vida divina. Né, louvado seja o Senhor. Então, ao atingirmos a maturidade espiritual, nós então estaremos aptos para poder reinar com Cristo o mundo que há de vir aqui nessa terra. Então, vamos entrar aqui em Gálatas 4 e ver algumas notas. Fala assim, versículo 1, digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor. Esse herdeiro aqui está falando de quem, né? Deixa eu ver aqui, irmã Josenilda, irmã Cleo. De quem que está falando esse herdeiro aqui? Durante o tempo em que o herdeiro é menor. Quem é esse herdeiro? Nós, né, irmão? Sim, é isso aí. Um herdeiro, né? Ele é um filho do dono da casa, que é Deus, mas que ele ainda é imaturo espiritualmente, então ele vem com algumas características. Ele é menor e nada difere de um escravo. O que significa com nada difere de um escravo? Né? Provérbios, capítulo 19, versículo 10, eu vou ler um texto aqui para vocês. Em Provérbios 19, versículo 10, fala assim, ao insensato não convém a vida regalada, quanto menos ao escravo dominar sobre os príncipes. Então, um escravo é alguém incapaz de governar sobre os príncipes, né? Não pode governar, não pode reinar. Então, o herdeiro que é menor também não pode governar. E Deus nos coloca na vida da igreja para a gente já hoje começar a aprender a reinar, de acordo com Romanos capítulo 4, reinar em vida, né? Hoje já estamos reinando no reino de Deus, né, em vida. Tem um trecho lá em Romanos 4, versículo 17, né, que fala assim, se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Ou seja, hoje, quando a gente, né, recebe mais de Cristo, mais de Deus, se enche do Espírito, a gente reina em vida por meio da vida de Deus que habita em nós. Cristo reina por meio de nós hoje. Isso é uma realidade que pode se tornar uma manifestação na volta de Cristo. Louvado seja o Senhor. Então, vamos ver aqui algumas características
de um cristão imaturo, né? Um cristão que é menor. Primeiramente, ele é incapaz de receber doutrina ou ensinamento sólido. Isso está lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1 e 2. Lá fala o seguinte: eu, porém, irmãos, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1 e 2, eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, né? E sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Então, veja como na Bíblia tem esse termo, né? Crianças em Cristo. Não há nada de errado, irmãos, ser uma criança em Cristo, desde que isso coincida, né, com o tempo de vida que nós aceitamos a Jesus. Se eu aceitei Jesus tem um ano, tem um mês, né, tem 5 meses, um dia, uma semana. Mas veja só, irmãos, leite vos dei de beber. Então tem um evangelho que é próprio para crianças em Cristo. Isso aí é um termo, isso é bíblico. Então, crianças em Cristo. Porém, as crianças não vão reinar o mundo que há de vir, né? Como já falamos, né? Crianças espirituais não estão preparadas, elas precisam passar por fogo, por experiências de amadurecimento. Leite vos dei a beber, né? Lá em Hebreus fala que leite, né, são os princípios elementares da palavra de Deus. Por exemplo, esse estudo aqui, irmãos, é de certa maneira um leite espiritual, né? O que nós vimos lá no Apocalipse, né, com os irmãos que estão aqui, né, o Leulis, a irmã Ivone, né, vimos com outros irmãos também, era mais sólido, né, um alimento mais denso, a gente precisa de ter uma certa base, né, na palavra de Deus para poder assimilar mais esses ensinamentos, né, que são mais profundos e tal, e que também é a vontade de Deus que a gente conheça isso. Então, aqui fala leite, você deve beber. Por isso que a primeira característica aqui de um herdeiro menor é que ele é incapaz de receber uma doutrina, um alimento sólido. Você não vai comparar uma pessoa que tem vida, né, que come leite só, não tem a mesma força que uma pessoa que vai para a academia e come ovo, né, come vitamina, suprimento, carne, entendeu? Come uma comida mais elaborada. A força que um tem para com o outro é diferente. Então, a maneira como a gente come da palavra pode determinar o tipo de força espiritual que a gente pode ter no Senhor nos determinados momentos. Nós precisamos de força, força para trabalhar, força para servir, força para pensar, força para prosseguir, para caminhar, para correr. Do contrário, nós não sairemos do nosso lugar, seremos fracos nesse sentido, né? E Deus quer que sejamos fortes no Senhor. Claro, fracos de certa maneira, para depender dele, né? Mas precisamos ter um espírito forte, irmãos, bem alimentado. Então, só leite não dá, irmãos. Leite vos dei de beber, não vos dei alimento sólido. Eu pergunto para vocês, Deus, um pai quer ou não quer que o seu filho coma alimento sólido? Né? Isso aí se responda a você mesmo, você que tem filho. À medida que ele vai crescendo, você quer organicamente dar um alimento um pouquinho mais sólido. Não vos pude dar alimento sólido porque ainda não podeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis porque ainda sois carnais. Então, uma criança em Cristo é um cristão que ele anda muito pela carne, né? Muito pela carne. Então, eu não vou profundizar demais, tá? Vou ir dando passos panorâmicos para a gente não se perder no tempo. Primeira característica, então, incapaz de receber doutrina sólida, alimento sólido. Segunda característica, o herdeiro menor, ele necessita de ensino. Por isso nós estamos aqui também, para aprender mais do Senhor, né? Isso está lá em Gálatas 4, 1 ao 3. Deus colocou ele, tutores e curadores. Um tutor é alguém que dava educação para ele. Ninguém já nasce sabendo, irmãos. Nós estamos todos aqui aprendendo com o Senhor, aprendendo a ter um caráter de Cristo, né? Uma personalidade com Cristo, né? Imitar o próprio Senhor e os irmãos que têm a fé do Senhor. Terceira característica é um cristão que é herdeiro menor, ele é instável na fé. Né? Veja só comigo Efésios capítulo 4, versículo 4. Efésios 4, desculpa, versículo 14. 4, 14. Aqui fala assim, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina. Então, uma hora prega isso, ele vai para lá, outra hora prega aquilo lá, ele vai para lá. Por quê? Porque ele
não tem fundamentos fortes na palavra espiritual, então é alguém instável na fé, que fala assim, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então, é alguém que cai na artimanha dos homens. Uma criança, irmãos, enganar uma criança é muito fácil. Então, enganar um filho de Deus que é instável na fé, né, que é menino, é muito fácil. E Satanás, as artimanhas de Satanás enganam esses cristãos. Outra característica de um herdeiro menor, né, mostrando, estou falando essas características para nós percebermos a necessidade que nós temos de crescer em vida, e isso só acontece na vida da igreja, irmãos, no viver da igreja, nesse ambiente que Deus coloca, por isso ele fala, por isso está sob tutores e curadores, né? Enquanto o herdeiro é menor, ele é escravo, ele é como escravo, né? A gente acha que é livre, porque a gente pode fazer o que a gente quer, mas, na verdade, nós somos escravos. Nós temos escravos de quê? Escravos do pecado, né? Escravos de querer não poder deixar de fazer alguma certo tipo de coisa. Então, nós estamos na igreja para experimentar a verdadeira liberdade que está em Cristo. Nós somos libertos, temos que saber livres de quê e para quê, né? Então, esse estudo de hoje é para mostrar que nós somos livres de quê e para quê, né? Somos livres, né? Como fala lá em Gálatas 5, né? Somos livres da escravidão e para quê? Para Cristo, para o reino, né? Louvado seja o Senhor. Outra característica de um herdeiro menor é que, né, já falamos, ele não consegue ir além dos princípios elementares, está lá em Hebreus 5:12. E uma outra característica que está aqui em Gálatas 4 é que ele é alguém servilmente sujeito ao mundo. Gálatas 4, versículo 3. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente, essa palavra servilmente significa como escravo, servil como um escravo, que serve, mas não por dinheiro, né? Ele serve como escravo sujeito aos rugimentos do mundo, ou às coisas básicas do mundo. Então, um crente que ele é muito menino na fé espiritualmente, é alguém que está escravo do pecado, né? Ele é um servo do mundo, do mundo, um escravo do mundo, né? Ele ama o mundo, né? E ele está ali vivendo o mundo, né? Isso é uma característica de um herdeiro que é menor. Então, irmãos, o menino imaturo, ele se comporta como? O menino imaturo se comporta como um menino imaturo. Isto é, vamos ver aqui, 1 Coríntios 13, versículo 11. Vou convidar alguém aí da sala para poder ler esse trecho. 1 Coríntios 13, versículo 11. Quem achou, pode ler, por favor. Amém, achei aqui. Agora, pois, permanecem... desculpem. Quando era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Está vendo, então? Quando era menino, ele se comporta como menino. Isto é, falar como menino, sentir como menino e pensar como menino. E a quarta característica, que é a da maturidade, é desistir das coisas próprias de menino. Então, nós temos as coisas próprias de menino e temos as coisas próprias de um homem maduro, de um filho de Deus maduro. Muitas vezes, né, o cristão menino, ele desiste das coisas de Deus para ele mesmo, né, para se comportar como um menino. Então, o que nós somos encorajados na vida da igreja é a desistir Mas isso, irmão, isso acontece, na verdade, quando a gente vai crescendo em vida, é algo orgânico. Não tem como você pedir um menino ali parar da face de menino. Os cristãos têm que passar pela face de menino, né? Eles têm que passar. Porém, o problema é a gente se empacar na face de menino, a gente não querer sair dessa face de querer ser cuidado, né? Ser alimentado, não querer ajudar, entendeu? Tipo assim, o que é falar como menino, por exemplo? Jeremias 1:6, eu queria ter mais tempo, né? Mas
Jeremias 1,6 fala assim, Senhor, eu não sei falar porque eu não passo de uma criança. Ou seja, a característica de um menino, ele não sabe falar. Coisas do mundo, não, isso ele sabe falar muito bem, né? Mas coisas de Deus, ele não sabe falar. Então, a gente tem que aprender a falar pelo Senhor, né? Aquilo que Deus nos manda, tem que aprender a falar o Evangelho, né? Outra característica de um falar de menino, que Paulo fala aqui, falava como menino, é um falar que atrai atenção para si mesmo. Ele é um falar que toda atenção é para ele chamar a atenção, né? Então, a gente tem que evitar isso, né? Sentir como menino, de acordo com o versículo 4 de 1 Coríntios 13, é um sentir de ter ciúmes, de ter irritação, de se ensoberbecer e tal, essas coisas de menino, né? Sentir como menino. Pensar como menino é pensar nas coisas que ele vê, né? As coisas da terra, né? Pensar também, brincar, menino gosta muito de brincar, e hoje não são poucos os pessoas que brincam de igreja, brincam de crente, brincam das coisas de Deus, não levam a sério, irmãos, não levam a sério. Então, isso não quer dizer que ele não acredite em Deus, que não seja um filho de Deus, mas são características de menino, ele gosta de brincar, né? Não brincar de igreja. Então, irmãos, nós temos que levar a sério as coisas do Senhor, amadurecer, porque o que está em jogo aqui é a nossa herança. A gente tem uma herança que o nosso Pai, o nosso amado Pai, está ansioso para nos dar essa herança, pronto para nos dar essa herança, mas Ele espera por nós, pelo nosso amadurecimento. Então, santos, nós estamos aqui, né? Características de um filho normal é progresso espiritual, né? Progresso. 1 Coríntios 14, você que está com sua Bíblia aberta em 1 Coríntios 13, veja só o versículo, capítulo 14, 1 Coríntios 14, versículo 12, fala assim, ó, assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir. Tá vendo, irmãos? Tudo que a gente faz é para procurar progredir. Essa reunião aqui é para que os irmãos possam procurar progredir para quê? Para a edificação da igreja. Louvado seja Deus. Então, procurar progredir é uma característica dos justos, é uma característica, né, dos que têm um coração de Deus, né, para buscar as coisas de Deus, os que são do povo de Deus, progresso espiritual. E isso acontece quando a gente recebe mais de Jesus. Lá no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, Jesus fala que o ladrão vem apenas para poder roubar, matar e destruir. Mas Jesus fala assim, ó, eu vim para que tenham vida e a tenham, né, abundância. É claro que muitos profetas e pregadores usam esse versículo para falar sobre o evangelho da prosperidade, mas vida na abundância fala a respeito da vida própria de Cristo mesmo em nosso espírito, irmão. Então, Cristo veio aqui para que a gente tenha vida em abundância, e essa vida nos leva ao progresso da fé, né, para a edificação da igreja. Vamos voltar agora para Gálatas 4, Gálatas capítulo 4, versículo 1, né, fala assim, digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor em nada diferente de escravo, né, mesmo que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores. Então, os tutores são os mestres que ensinam, né, educação. E os curadores são os mordomos, os administradores. Naquela época eram responsáveis por prover alimento e veste para as crianças. Então, na igreja tem os irmãos que nos alimentam e que nos provêm vestimenta para que a gente não ande nu. Essas vestes são tipos de Cristo. Até o tempo predeterminado pelo Pai. O Pai predeterminou um tempo, esse tempo é até a volta do Senhor, irmãos. Assim também nós, quando éramos meninos, né, éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude dos tempos, né, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob lei, para resgatar os que estavam sob a lei. Quando a gente é criança, a gente ainda é muito religioso, a gente serve muito a Deus na religião, né, na lei, na letra, né? Então, o Senhor veio para nos resgatar, a fim de que recebêssemos a plena ou a filiação, ou a adoção de filhos. Então, o primeiro envio, aqui temos dois envios. O primeiro envio, Deus envia seu Filho. O segundo envio é Deus envia o seu Espírito. Primeiramente, Deus envia o Filho, ou seja, somos todos redimidos. Estágio 1, filho menino.
E o segundo envio é que Deus envia ao nosso coração, santos, o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Então, ele envia o Espírito para que nós sejamos habitação do Espírito Santo. Então, por um lado, somos todos redimidos, por outro lado, somos todos habitação do Espírito Santo, e isso já é algo que tem a ver um pouco mais com maturidade espiritual. Não são todos os cristãos que se deixam ser habitação do Espírito Santo, né? Isto é, o Espírito Santo mora neles, reina no coração deles, mas esse Espírito está no nosso coração e clama, Abba, Pai, né? Então, essa obra aqui é a obra do Espírito Santo que trabalha nosso coração, trabalha nosso espírito, trabalha nosso ser interior, até que venhamos ser filhos maduros, até a plena filiação. Quem vai fazer isso é o Espírito, tá? O homem trabalha em parceria com o Espírito de Deus, o homem fala, né? Eu estou aqui falando apenas, mas quem convence e trabalha e opera é o Espírito Santo de Deus. De sorte que já não é escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Essa palavra herdeiro aqui, esse filho, aliás, a palavra filho, filho ruios, que é um filho maduro, e esse herdeiro por Deus, né, é alguém que agora sabe administrar os negócios do pai. Então, por um lado, no versículo 1 temos o herdeiro menor, e versículo 7 temos o herdeiro por Deus. Deus, você vai ser um herdeiro por Deus, pronto e habilitado para herdar ou administrar as riquezas de Deus, os negócios de Deus no mundo vindouro, e já hoje em vida, mas quando Cristo voltar, isso será uma realidade da igreja, irmãos. Amém? E por último, eu queria ainda mostrar um outro texto, né, trabalhar com vocês, Mateus 2, né, eu mandei lá no nosso grupo, Mateus capítulo 2, Mateus 2, ainda nessa linha do crescimento em vida, quero mostrar uma coisa muito especial, muito bela, né, nesse trecho aqui, aleluia, Mateus 2, veja só, santos, olhem para a sua Bíblia no versículo 19, né? Aleluia. Mateus 2:19 fala assim: tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e lhe disse: desponte, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Bom, aqui o contexto, os irmãos já conhecem a história, né? Jesus, ele era criança, que um menino ainda, e ele estava, né, juntamente com seus pais, né, José e Maria, fugido, né? Eles tinham fugido para o Egito por advertências divinas de Deus, porque Herodes tinha mandado matar as crianças de 2 anos para baixo, porque ele estava com ciúmes, né, de que Cristo seria, ou com temor de que Cristo era o herdeiro, né, profético. Então, aqui no 19 fala que tendo Herodes morrido. Herodes, na Bíblia, sempre tipifica aquele que quer matar os apóstolos, aquele que quer matar os profetas, aquele que quer matar a vida de Deus que está em nós, né? Esse espírito que atuava em Herodes, hoje ele continua atuando, que é conhecido na Bíblia como espírito do anticristo, né? Espírito da iniquidade, que está hoje trabalhando nesse mundo. E esse espírito, né, ele está trabalhando, aqui fala que ele tinha morrido, né? Um sistema que morreu, e um anjo apareceu em sonho a José no Egito. O Egito é um lugar provisório, né? Mas não é o lugar que Deus tinha determinado para a vida do Senhor crescer. Aqui fala, desponte, toma o menino aqui tipifica a vida de Cristo que nós carregamos, tá? E sua mãe, a mãe também tipifica a igreja, né? Ou seja, vai com tua família, vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Você sabe que onde você está, tem pessoas, situações, ambientes que atentam contra o Cristo que você tem, né? O Cristo que nós temos, ele ainda é menino, pode até ser, né? Ou não, isso aí Deus sabe que tipo de Cristo é, mas um fato é, irmãos, que a vida do Senhor que a gente carrega no nosso interior, né? Ela corre perigo todos os dias, perigos de cilada, perigos de morte, perigos de apostasia, tanto é que a Bíblia fala que nos últimos tempos, muitos vão se apostatar da fé. Então, dispõe-se ele,
Veja só, aqui vemos que Deus sempre direciona, conduz os seus filhos, né? O mover do Espírito aqui. Dispõe-se ele, versículo 21, tomou um menino e sua mãe regressou para a terra de Israel. Deus queria que o menino crescesse, mas não era no Egito que Deus queria que esse menino crescesse. Não sei se os irmãos estão começando a entender, né? Mas no mundo não é o lugar que a gente vai crescer em vida, né? No Egito, seja no mundo religioso, no mundo material, no mundo secular, nesse mundo aí que a gente vive. Mas Deus quer que a gente regresse para a terra de Israel, que tem uma simbologia. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judeia no lugar do seu pai Herodes, temeu ir para lá. Judeia era uma cidade que estava tomada pela política e pela religião. Lugares, né, ou corações que estão tomados por política e religiosidade impede o crescimento em vida. Irmãos, qualquer raiz de realidade espiritual ou de vida que houver em nós, se há no nosso coração religião, né, aparência, ou fachada, ou politicamente correta, essas coisas, isso aí não dá espaço para que a vida cresça, né? Então, aí eles não podiam ir para a Judeia, porque lá estava Arquelau, é aquele que reina na Judeia. Quem é que reina hoje na nossa vida? Quem é o nosso Senhor? Né? Então, ambientes, lugares, situações que a gente frequenta, irmãos, quem está reinando ali é Cristo. Cristo, a gente sabe que ele reina na vida da igreja. Então, quando a gente está com os irmãos, é muito provável que mais de Cristo vai ser acrescentado a você, porque Cristo reina lá. Por isso aqui fala, né? Ele, por divina advertência, versículo 22, prevenido em sonho, né? Por ele estar orando, estar no Espírito, ele esteve sensível ao falar de Deus, né? Retirou-se para as regiões da Galileia. E eu quero mostrar essa revelação aqui do significado de regiões da Galileia, tá? O que significa regiões da Galileia? Foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas, e será chamado Nazareno. Aqui eu tenho muita coisa, né, para poder explanar mais ainda, né, mas já por causa do tempo. Só quero tocar um ponto aqui de Nazaré e Galileia. O que significa as regiões da Galileia? Vamos ver que na Bíblia, né, que a Bíblia mesma responda isso para nós, em Lucas 2, 39 e 40. Lucas 2, 39 e 40. Quem pode ler, por favor? São dois versículos tremendos, isso aqui, ó. 39 e 40, amém. Cumpridas, é isso? Sim. Cumpridas todas as ordenanças segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galileia, para a sua cidade de Nazaré. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Tremendo, né? Então, o que significa Galileia? É o lugar onde crescia o menino, tá vendo? Que menino é esse, irmãos? É o Cristo que nós carregamos. Eles cumpriram todas as ordenanças, então eles voltaram para Galileia. Galileia é a vida da igreja, irmãos, né? Um lugar desprezado pela religião, desprezado pela sociedade, desprezado pelos homens, mas é nesse lugar que Deus está formando Cristo em nós, a esperança da glória. Paulo fala lá em Gálatas 4:19, meus filhos, por quem sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Tá vendo aí, irmãos? Tremendo isso aqui, né? Então, a vida da igreja, ou Galileia, é o lugar onde crescia o menino e se fortalecia. Irmãos, é na vida da igreja apenas que nós vamos nos fortalecer no Senhor, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Tá vendo, irmãos? E a graça do Senhor é dispensada na vida da igreja, na comunhão, na palavra, no desfrute, na Galileia, e nesse ambiente propício que a vida do Senhor pode crescer, né? Por isso fala no versículo 23 de Mateus 2, foi habitar numa cidade na Bíblia sempre representam as igrejas locais, né? As igrejas. Numa cidade chamada Nazaré.
A vida da igreja não é em si um lugar físico, mas sim um lugar, um ambiente onde cristãos vivem no Espírito. Então, quando a gente vive no Espírito, Cristo pode crescer mais e mais em nós. É um lugar humilde. Galileia é um lugar humilde, um lugar simples. Quando nós estamos na simplicidade de Cristo, Cristo pode crescer. Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Deus resiste aos soberbos. Nesse lugar, na soberba, Deus não pode crescer. Mas onde há humildade, simplicidade, como Galileia, Deus concede a sua graça, graça sobre graça. E por meio dessa graça nós podemos reinar em vida, irmãos. Esse lugar de Nazaré, né, esse lugar rejeitado pelos religiosos, esse lugar humilde, é o Espírito, é a vida da igreja. E Gálatas fala muito do Espírito, de viver no Espírito. E será chamado Nazareno. Você quer ser chamado Nazareno? Você está disposto a ser chamado Nazareno? Uma pessoa humilde, rejeitada pela sociedade, não é ninguém no mundo de ser conhecido, nada, mas aos olhos de Deus, ele é muito conhecido e sua história está sendo escrita e vai ser lembrada e honrada diante do tribunal de Cristo no tempo que ele vai receber a coroa da glória, irmãos. Louvado seja o Senhor, amém? Então, por isso, então, a necessidade e a importância de crescer em vida para poder reinar o mundo que há de vir. Nós precisamos da igreja, de um ambiente favorável, de Galileia, Nazaré, né, da vida da igreja, do Espírito dos irmãos, para que a vida do Senhor cresça mais e mais em nós, irmãos, e Cristo possa ser formado no nosso interior, amém? Aí depois, no capítulo 3 de Mateus, você já vê o início do ministério de Jesus, isto é, quando a vida cresce em nós, o ministério começa, a gente começa a servir a Deus, amém? É muita coisa, tá? Mas por causa do tempo já paramos aqui e ainda vai estar aberto aí para os irmãos poderem ainda compartilhar e ter um momentinho aí de comunhão, amém? Jesus é o Senhor.